Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Quer saber 3 dicas para conseguir ler em outro idioma? Vem comigo! Olá, eu estou aqui mais uma vez com a professora Jean Carla. Professora Jean Carla, que é mestre em língua inglesa, que é professora no ensino superior, é professora de inglês, de espanhol e até de português, né, nos últimos tempos. E eu convidei ela aqui para poder dar para os meus seguidores 3 dicas para quem precisa ler em inglês. Lembrando que eu tenho mais 2 vídeos gravados aqui com a Jean. O primeiro nós gravamos lá da Irlanda, lembra, Jean? Vou colocar aqui embaixo, que é sobre a habilidade que você precisa desenvolver para prestar concursos que cobram língua inglesa. Por um acaso, é a habilidade da leitura. Então, se você quiser ver esse vídeo, não é nosso melhor vídeo não, né, Jean? Não, mas tá aqui embaixo para vocês assistirem. E eu gravei um outro vídeo em que eu entrevistei a Jean sobre as principais dúvidas dos meus seguidores sobre o curso de letras. Então, se você tem interesse em cursar aí a licenciatura em letras, né, com habilitação em português e inglês, clica aqui embaixo que esse vídeo que nós gravamos também pode ser para você. Sem mais delongas, Jean, vamos supor que a pessoa que está nos assistindo, ela quer começar a ler em outro idioma, português, inglês, francês, não importa o idioma. Quais são aí as 3 principais dicas que você pode dar? Então, até anotei aqui para não me perder. Organizou, né? As 10 faz parte. Organizei as 3 dicas, elas estão bem relacionadas. A primeira que eu coloquei é você anotar as palavras desconhecidas e seus significados. Porque existe um estudo, agora eu não vou me lembrar o autor, mas eu li já há algum tempo, que esse autor dizia que para uma pessoa gravar uma palavra, ela tem que reencontrar essa palavra de 10 a 15 vezes. Nossa, é muito tempo. Muito, né? Porque é uma média, tá? Porque tem palavra que a gente grava de cara, mas tem palavra que a gente olha uma vez, 2 vezes, e aquela palavra parece que ela resiste em ficar, né, na nossa memória. Então, você anotar a palavra vai te ajudar a agilizar esse processo. Você vai, como se diz, você vai aumentar suas chances de gravar a palavra. Certo. Então, para resumir, eu tô lendo um texto e me deparei com uma palavra que eu não conheço. Eu vou pesquisar o significado dessa palavra. Aí eu vou registrar essa palavra, né, o significado, para procurar ler essa palavra outras vezes, de repente ver outros contextos em que ela é aplicada até eu memorizar. Então, você tocou no que eu já vou falar, que é a segunda dica, o ponto é quais palavras anotar. Ah, sim, não dá pra anotar tudo, né? Não dá pra anotar igual aquela tudo. pessoa que vai marcar o que é de mais importante no texto, aí pega, marca o texto e grifa o texto inteiro, né? Isso, a gente não quer fazer isso. Quando eu comecei a ler inglês, eu não sabia disso, então ninguém nunca me ensinou. Naquela época que eu comecei a ler, que eu sempre gostei muito de ler em português. Então eu falei, vou ler em inglês. Antes de começar a falar inglês, eu já lia em inglês. Isso me ajudou muito, muito. É algo que te ajuda demais a poder formar ali aquele vocabulário que você precisa para conversar. Tem uma lenda, né, relacionada ao ensino da língua inglesa que fala que todo mundo começa a estudar inglês falando. Hoje em dia as escolas de inglês elas propagam muito essa questão de falar primeiro, mas depende muito do seu objetivo com o estudo do idioma, né, Jean? É lógico que quem quer inglês para comunicação tem que começar falando, mas às vezes o seu uso do inglês, do espanhol, do francês é só instrumental, é só de leitura. Então, neste caso, quanto mais leitura você tiver, melhor e até mais fácil para depois, se no futuro você quiser aprender a falar. E eu tenho assim uma autora que eu usei para fazer um trabalho de um curso de pós-graduação em língua inglesa que eu fiz, que é a Christine Talk. Ela fala o seguinte: a melhor maneira de você aprender um idioma é você ir morar lá onde fala esse idioma e estudar lá e aprender e estar realmente envolvido. A imersão. Exatamente, que é o que a gente acabou fazendo, indo na Irlanda. A gente ouve o tempo todo, conversa e tal. A segunda melhor maneira, segundo ela, é você ler extensivamente naquele idioma. Excelente. E eu já vou explicar por quê. Então, quais palavras anotar? Bom, eu dou uma dica seguinte: você vai escolher de 10 a 15 palavras daquele texto, daquela página. As mais difíceis, talvez. O que você vai fazer? As mais que repetem mais? Olha, depende muito do nível da pessoa. Se o seu nível é muito básico, você vai me falar assim: os meus alunos falam no colégio, nossa, eu vou anotar o texto inteiro. Eu falo, não, você vai anotar
aquelas palavras que na frase você percebeu que consegue entender mais ou menos o que a frase está te dizendo, mas tem uma palavra ali que você está tropeçando nela, ela está impedindo você de ter o significado. De seguir adiante com o texto. Isso. Para e anota. Não pula a palavra. Pode olhar o significado? Pode, né? Olha o significado. Então você vai anotar a palavra e o seu significado. Excelente. E aí você vai aumentar as suas chances de gravar aquela palavra. Excelente. Eu tive uma experiência esses dias, né, eu te falei, meu pai estava no hospital e eu resolvi pegar um livrinho em francês para passar o tempo e ler em francês. A Jean está aprendendo um quarto idioma, que é o francês. Bom, eu tô namorando francês há muitos anos, né? Exatamente, então já eu vem leio flertando com o francês. textos acadêmicos, tranquilo. Só que eu peguei um livro e eu fiz um vídeo sobre isso. Já convido você para ir lá no canal da Way Idiomas, que é a escola de idiomas da qual a Jean é a fundadora e proprietária. Aproveita para seguir a Jean nas outras mídias sociais. O Instagram dela tem dicas de curtinhos objetivos de língua inglesa, de espanhol. Também o blog dela, né, mais antigo, mas também tem umas dicas legais. Então eu vou colocar todas as mídias sociais da Jean para você acompanhar. E se você gosta de vídeos assim, já deixa um like aqui, porque quem sabe eu posso trazer a Jean outras vezes para gravar dicas, né, deste mesmo assunto. Então se você estiver lendo em francês, espanhol, inglês, qualquer idioma que for, escolha essas palavras. Eu tava lá lendo e eu me deparei com algumas palavras. Aí eu olhei no dicionário do celular, que eu tenho dica também muito boa. Não olhe no Google, a gente até tá afastando para uma quarta dica, dica bônus. Não procura a palavra no Google, porque o Google ele é bom, mas exige que você tenha um conhecimento maior do idioma para então baixa um dicionário específico daquele idioma, um dicionário bilíngue, né? Específico do idioma que você está estudando, que você está aprimorando a leitura, para você consultar só aquele dicionário. Aí é uma dica importante. Eu tenho importante. um dicionário, uma dica de dicionário que é o wordreference.com, o wordreference.com, que é um dicionário multilingüe. Você encontra lá, assim, tem umas línguas que eu nunca vi na vida. Vou colocar o link aqui embaixo para este dicionário que a Jean tá falando. Muito bom. Então, você vai escolher de 10 a 15 palavras, depende ali do que você precisa, né, saber naquele texto, o tamanho do texto. Escolha 10. O que você vai fazer? Olha aquelas 10. Com aquelas 10 palavras, você conseguiu entender aquele texto? Ótimo. Não conseguiu? Aumenta mais 5. Escolhe mais outras 5 que estão te impedindo de seguir adiante com a leitura. Seguir adiante e ter a mensagem realmente que o texto está te passando. Conseguiu com 15? Ok. Se você é muito básico, provavelmente você vai precisar de mais 5 ou mais 10. Mas não desista. Quanto mais fluente você ficar na sua leitura, menos palavras você vai precisar de anotar. Menos você fica dependente desse recurso, é verdade. Dicionário, você vai colocar em prática uma estratégia que é muito importante, principalmente no inglês, que é a inferência. Por que eu digo no inglês? Porque no inglês uma palavra pode ser 5, 6 coisas. Aí você tem que ver conforme o contexto. Então você aprende a inferir, né? Sim, é uma palavra em língua inglesa. Na verdade, isso eu aprendi na licenciatura. O vocabulário da língua inglesa, ele é um vocabulário muito mais enxuto do que o da língua portuguesa. Nós, de fato, temos 3, 4 palavras para indicar coisas diferentes. Já na língua inglesa, tem uma mesma palavra para indicar essas coisas. Isso é importante. Então a gente cai na dica 3. Que é a última dica de hoje, né? Qual que é? Que é o seguinte: leia gêneros diferentes. Por que você vai ler gêneros diferentes? Até no inglês isso é muito importante. Como você disse, né, eu acabei de falar também, você encontra uma palavra que pode significar várias coisas. E dependendo do gênero da leitura, do contexto que ela está inserida, ela não é mais aquela palavra, ela não tem mais aquele significado que você anotou antes. É claro que se você está querendo estudar inglês, por exemplo, ou eu tô falando de inglês que é mais próximo da realidade, você quer aprender a ler inglês ou a ler espanhol para uma finalidade de mestrado, né, de doutorado, aí você vai ter que se ambientalizar com o vocabulário técnico da sua área do conhecimento. O que é fácil. O que é tranquilo. Agora, se você quer aprender a ler de um modo geral para você ampliar o seu repertório cultural, ler, né, de gêneros diferentes. Eu, por exemplo, gosto muito de thriller, né, de suspense, eventualmente leio uns romances também. Então é bom você variar ao máximo o gênero literário, pode ler livros de poesia,
livros de humor. Então, quando a gente começa a ler, que é o que aconteceu comigo com o francês, você começa a ler texto da educação em francês, você fica tranquila. Tem hora que você até acredita que fala francês, né? Porque as palavras são muito, exatamente, são palavras que você já conhece. Eu conheço uma pessoa que passou em uma prova de inglês instrumental de um programa de mestrado sem dominar o mínimo do inglês que é necessário para ser aprovada, mas ela conhecia a bibliografia específica da área dela. E aí cobrou ali no texto fazer referência ao posicionamento de um determinado autor que ela já conhecia vida e obra desse autor, e isso ajudou ela a passar. Agora vai, por exemplo, eu vou pra França ou pra algum lugar no Canadá que fala francês. Eu não sei pedir uma água? Como assim? Eu não sei francês. Então o meu francês... A leitura ajuda nesse processo, né? Então eu preciso ler contextos em que a pessoa Gente, tá pedindo água, a pessoa tá reclamando de um problema. Então eu peguei essa leitura desse gênero, que é um gênero, um graded reader, uma leitura graduada, que conta a história de uma menina adolescente. Então tem expressões lá que o adolescente diria que eu não estou familiarizada. Certo. E se você quiser saber mais sobre essa leitura dos graded readers, vou colocar aqui o link do canal da Jean, especificamente deste vídeo em que ela abordou esse tema, porque pode ajudar você que está querendo aí ler em outro idioma, especialmente se esse idioma for a língua inglesa, né, que é uma língua aí tão importante. Jean, gostaria de agradecer as suas dicas e mais uma vez eu peço like se você gosta deste conteúdo. Convido você a conhecer o trabalho da Jean, eu tenho certeza que você vai gostar e vejo vocês em nossos próximos vídeos. Até mais!